Fórmula 1 já está trabalhando pensando no regulamento de chassis de 2026, inclusive já realizou alguns vetos de testes aerodinâmicos a serem realizados antes de 2025. Mas o que isso quer dizer na prática? É sobre isso que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente estou à frente aqui do GP às 10 desse domingo e vou chegar fazendo aquele pedido de sempre. Quero que você já deixe o seu like para nos ajudar no engajamento, que você se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e também que ative o sininho para poder receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo por aqui, beleza? Então feito isso, vamos aí de fato para o assunto do vídeo. Bom, com o objetivo de tornar a categoria mais atrativa em questões de disputas e atrair mais público, mas também para poder ser mais interessante para as montadoras participarem, a Fórmula 1 está se preparando para receber inúmeras mudanças a partir de 2026 e talvez a principal delas esteja relacionada aos motores, que vão ser um pouco mais ecológicos, vão dispensar ali o complexo componente chamado MGUH, complexo bem caro, que inclusive era uma das grandes ressalvas de novas montadoras como a Audi para poder entrar na Fórmula 1. Vai ser completamente descartado e agora o MGUK, que é o responsável pelo reabastecimento das baterias, vai ser ali vai ter um pouco mais de protagonismo a partir de 2026. Então, para poder receber esse motor completamente diferente, a Fórmula 1 está tendo de se adaptar e desenvolver novos chassis para a categoria. Esses chassis chegam também para poder atender alguns pedidos dos pilotos que reclamam ali que os carros têm uma visibilidade muito ruim, que são muito longos, são muito largos, o que dificulta às vezes noções com limites de pista, às vezes até numa disputa roda com roda. Então eles vão chegar com inúmeras mudanças também em questão de tamanho. Por mais que exista ali uma diferença no regulamento de chassis, no regulamento aerodinâmico em relação ao que nós temos hoje, é preciso frisar aqui que o efeito solo continua reinando, ele vai ser ali o ponto-chave do regulamento de 2026 também, mas terão algumas alterações ali bem pontuais. Entre elas envolve uma redução do entre-eixos dos carros, vai reduzir ali cerca de 20 centímetros, o tamanho das rodas também vão diminuir ali aproximadamente 2 polegadas, a largura dos carros também vão ficar menores, então que proporciona ali um pouco mais de disputas, né? Talvez mais ultrapassagens em corridas de circuitos de rua, como Mônaco, por exemplo. Pode ser que a corrida se torne um pouco menos monótona com essas alterações, mas enfim, mesmo com essas mudanças consideráveis na aerodinâmica, a Fórmula 1 proibiu grandes testes, grandes desenvolvimentos no túnel de vento, principalmente, antes do dia 1º de janeiro de 2025. Então, ela firmou um acordo ali com todas as 10 equipes e elas estão proibidas de fazer esses testes em túneis de vento, ou seja, em até simulações em computadores, coisas que estejam relacionadas ao desempenho aerodinâmico. Outros testes menores, como questões de dutos de freio, coisas que não envolvam a aerodinâmica, eles estão liberados para fazer. Mas por que a Fórmula 1 fez isso? Primeiro é importante lembrar que não é a primeira vez que a categoria adota essa medida. Antes de introduzir esse regulamento que nós temos agora, do efeito solo, ela tomou uma atitude, uma providência muito parecida com essa, e as equipes não tiveram tanto tempo assim para poder trabalhar em cima dessas regras. Essa medida tem pontos positivos e pontos negativos, não dá para ser perfeito ali em tudo. O ponto positivo é que tende a gerar ali uma maior proximidade entre as equipes. É preciso a gente lembrar que alguns times têm uma capacidade de operação consideravelmente maior do que os outros. A Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, por exemplo, que são as grandes equipes que estão ali no topo da tabela, elas contam com muito mais funcionários, com muito mais grana também, embora exista essa questão do teto orçamentário, mas o capital delas para investir no esporte ainda é consideravelmente maior do que os times menores. Então, se eles já tivessem esse tempo para trabalhar no regulamento a partir de agora, de 2023 ou 2024 que seja, eles teriam uma leve vantagem sobre esses times menores, porque eles meio que poderiam
vamos dizer assim, a grosso modo, dividir uma equipe para poder focar na temporada atual e parte da equipe para poder focar já no novo regulamento. Então, o que daria mais entendimento para eles estariam ali talvez um passo à frente das rivais, das demais, que não conseguem distribuir tanto assim essa função. Por outro lado, o ponto negativo é que, de forma geral, todas as equipes vão chegar para 2026 com um entendimento um pouco menor também do regulamento, muito similar a isso que a gente viu em 2022, né? Quando entrou o regulamento do efeito solo. A gente viu que, embora a Red Bull tenha entendido, tenha compreendido muito bem essas regras e ficou ali, tá dominando o esporte já há esses 2 anos, as outras equipes têm oscilado ali na tabela. Então a gente viu a Mercedes muito confusa com o carro e com o regulamento, não entendendo por que vai bem ou por que vai mal. Ferrari a mesma coisa, naquele sobe e desce. Aston Martin, McLaren vez ou outra também. Então é uma tendência muito forte que isso também se repita aí em 2026, porque o tempo de preparação, o tempo de entendimento do regulamento, de testes práticos, vai ser muito menor. Mas e você? Você acha essa medida boa? Você concorda que isso pode trazer uma imprevisibilidade para 2026 e de repente tornar o grid um pouco mais parelho, diferente do que tem sido nesses últimos anos na Fórmula 1? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!